e a parada vai ser o seguinte hoje, nós vamos falar aqui sobre Machine Learning Training. E nesse estudo de caso que eu vou trazer aqui para vocês, na verdade não é um estudo de caso específico, mas ele é um estudo de caso prático, onde você vai aprender com mão na massa como que a gente faz para treinar algoritmos de Machine Learning, beleza? Antes de mais nada, eu queria mostrar uma parada para você, velho. É engraçado, né? Eu gosto de mostrar uns negócios interessantes que a gente vê no mercado, porque às vezes a gente passa despercebido, né? A gente não enxerga muito as coisas acontecendo no nosso narigão, né? Então eu queria falar em narigão, né? Não tem nada a ver com a história não, mas hoje aconteceu um negócio engraçado. Tava com meu moleque, fui buscar meu moleque na escola, né? O Marcos e o Lucas, eles estudam na mesma escola. Aí eu vou buscar, a mãe leva e eu busco, né? Aí eu cheguei, né? Eu peguei o Luca primeiro, né? O pequeno, de 4 anos. Aí eu tinha levado o Noah também, então tava lá, eu abro o bagageiro do carro lá e fico lá atrás com ele, esperando o Marco sair, né? Aí nesse negócio a gente fica brincando, conversando e tal. Aí até o Marcos chegar. O Marcos chega, a gente vai embora. Só que aí, nesse meio termo, eu tava lá com o Noah na mão, e aí o Luca de repente ficou sério assim pra mim. Aí ele olhou e falou assim: numa noite escurecida, uma mulher com a faca na mão. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que que esse menino tá aprendendo na escola, gente? E falando pausado, assim, como se estivesse contando história, né? Aí ele virou pra mim, assim, rindo, passa a faca no pão e passa manteiga no pão. E eu falei, moleque, de onde você tirou isso, velho? Uma noite escurecida, a mulher com a faca na mão, passando manteiga no pão, passando manteiga no pão, meu, porra, velho. Graças a Deus, meu filho, você tá trolando o papai e eu tô achando que tu tava aí ouvindo coisa errada na escola, né, menino? Ah, nada a ver, eu tinha que compartilhar com vocês, é porque eu ri demais. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode, né? Vamos lá, né, cientista? Olha o que que rolou aqui, né? Olha só, eu tô aqui no LinkedIn e tu vai ver, cara, oh meu Deus, esses moleques são foda, né? Você não tem filho ainda, uma hora você vai ter, você vai ver que eles vão te surpreender muitas e muitas vezes. Cientista, olha só, eu tô aqui no LinkedIn e aqui no LinkedIn, o que que eu tô encontrando aqui? Nós temos aqui algumas. A gente consegue fazer consultas aqui no LinkedIn. Eu gosto de usar o LinkedIn porque todo mundo que fala aqui do aspecto profissional, né? Quando fala de portfólio, de currículo, essas coisas, né? Pô, LinkedIn, né? Se você não tá no LinkedIn, moleque, você tem que olhar lá e colocar ali um pouco, falar um pouco da sua história, do seu trabalho. E aqui, quando a gente clica em vagas aqui, velho, olha só que interessante. Aqui a gente consegue fazer algumas pesquisas, saca? Pesquisar cargo, pesquisar competência. Então, olha só a pesquisa que eu fiz aqui para você. Eu cliquei em vagas aqui e coloquei aqui assim, ó, cientista de dados. Moleque, olha só que louco. Eu não sei se você já viu isso, mas ó, olha que louco. Cientista de dados, olha a quantidade de resultado que a gente vê aqui. Cientistas são dezenas de milhares. E todo dia essa parada aqui aumenta. Então, o que está acontecendo agora? A gente está num boom, moleque, tão grande de gente precisando de cientista de dados. E o que é mais engraçado é que eu vejo vagas que às vezes elas têm algum tempo já sem ser preenchida. E sabe o que, que isso significa, cientista? Que nós não estamos encontrando profissionais qualificados para conseguir repor as vagas. E isso é um alerta positivo para a gente, né? Estamos entrando aqui no mercado de trabalho, estamos passando por um momento de transição de carreira. Então, olha só que interessante, você está entrando num ponto em que o próprio mercado está mostrando para você que está precisando de você, saca? Olha que massa. Mas não é só isso não. Eu vi e aí eu falei, deixa eu pesquisar um pouco aqui sobre em outros portais também. Aí eu fui no Indeed, por exemplo. Eu trouxe aqui o Indeed para a gente olhar. E aí eu fui consultar de novo, do mesmo jeito, saca? Vou aqui, ó, cientista de dados. Não vou nem vou colocar genérico, depois a gente pode até melhorar a pesquisa, né? Colocar só cientista de dados júnior, cientista de dados pleno, cientista de dados sênior e por aí vai, fazer as derivações. A gente vê, a gente tem condições de fazer essa parada também. Olha só, cientista de dados. Olha o que eu vi aqui, página 1 de 497. Falando de página. Olha que louco. Se você entrar em cada uma dessas vagas, aqui, até a Hotmart, que interessante, né? É onde eu utilizo muito a Hotmart aqui para
hospedar, né, os treinamentos que eu ofereço para o mercado. Então, eu tenho alguns treinamentos dentro aqui da Hotmart. E é uma startup, uma e-learning, né? É uma instituição que oferece a área de membros, né? Então, eu vou lá, aí eu coloco todo o treinamento dentro do CDP e aí ele coloca vocês para dentro. Então, isso é muito interessante, é um e-learning. Então, assim, aí o que eu tava achar vagas, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui Brasil, alguma coisa do tipo assim. Cara, 497. Em algum lugar aqui eu vi a quantidade de vagas, eu não estou vendo aqui agora, mas só de páginas aqui você já está vendo que tem vaga para Dedel, né? Cara, não é só isso. Olha só, eu vim aqui no Glassdoor, e aqui no Glassdoor, quando você tiver dúvida, você pode fazer consultas para você olhar aqui dentro o que a galera está pedindo, né? Então, ó, vou clicar em vagas de novo, vou colocar aqui, ó, cientista de dados. Estou colocando do mesmo jeito, simplão, cientista de dados, não estou colocando nem as derivações, né? Tipo, cientista de dados pleno, cientista de dados júnior, cientista de dados sênior, né? Então, cara, você vê que a gente encontra muitas vagas das mais diversas empresas, saca? Ó, empresa de trading, né, de software de trading, empresa de transações bancárias, né, meios de pagamento. Cara, tem muita coisa aqui dentro, procurando sempre muitas pessoas. Se você entrar aqui, você vai ver que eles colocam várias características que eles estão esperando do profissional, né? Eu vou ler algumas delas aqui, né? Olha só. Construção de modelos, máquinas preditivas, cientista de dados. Conhecimento em modelagem estatística, a gente usa muito a modelagem estatística também. Extrair dados com o uso do SQL, olha aí, você conhece um pouco do SQL, né? Já viu ali como é que funciona mais ou menos. Cara, você já está aí com 50% dos seus problemas resolvidos, você já sabe o que é, moleque, então você já, opa, peraí, Eduardo, eu não sei o que é não, cara, é a linguagem de você fazer consulta entre as tabelinhas, só isso, sem segredo. Eduardo, olha só, o que tem mais aqui? Linguagens, Python, R, no portal, lá no cienciadosdados.com tem curso gratuito de Python e de R, se você não fez ainda, depois dá uma olhada lá. Treinamento básico inicial, mas já para te tirar ali da zona de conforto e fazer ali um pouquinho ali da sua debutagem, vai, né, para você entender como é que funciona. Soft skill que a gente gosta de falar, eu gosto muito de falar nisso, ó, você ser crítico, analítico, curioso, né? Prazer em trabalhar, pô, não precisa nem falar, né? Olha só, que mais aqui, ó, DataVis, visualização de dados, cientista, não tem nada de segredo. Vamos lá, aí fala dos benefícios, plano de saúde, nananã, cara, todas aquelas coisas que existem no mercado, auxílio creche, auxílio alimentação, paternidade, nananã. Deixa eu ver se esse aqui fala se é home office ou não, né? Deixa eu ver aqui, a maioria, cara. Hoje em dia é difícil encontrar um cargo que não seja home office, principalmente na área da ciência de dados, saca? Então, aqui você consegue visualizar as características das vagas cientista. Beleza? Você entra aqui, mergulha um pouco para você conhecer um pouco mais do que o mercado está pedindo. Isso aqui é uma fonte de informação gigantesca para você, cara. Gigantesca. Aqui você tem a chance, inclusive, de usar aí o seu pensamento analítico e crítico, de armazenar essas informações para depois fazer um estudo, cara, um estudo sobre, olha o que mais estão pedindo, quais são as 5 top características que estão pedindo aqui do cientista de dados. Isso aqui você faz uma análise, você pega 10, você já tira muito insight, né? Então, assim, o que mais, né? Eu vou voltar aqui deixa eu colocar aqui Python, deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui de Python no Indeed, né? Olha só isso aqui, que louco, moleque. Quando olha só Python, né? Tem aqui, ó, 5.393 vagas. Olha que louco, cientista, 5.393 vagas. Deixa eu ver se Data Scientist, quantas vagas tem aqui no Indeed para procurar aqui também. Aqui tá mostrando 302 vagas, cara. Deixa eu ver se tá só em algum estado, região. Aqui não pegou estado, região e tá em inglês. Cientista de dados. Bora ver aqui. Cientista de dados. 497 vagas. Aí, bora olhar aqui agora.
No outro que tem aqui, que eu deixei separado aqui para você, Cato, ó, que outro, esse aqui é tradicional de empregos, né? Esse aqui, Cato, deixa eu ver, cientista de dados júnior, ele já apareceu aqui, né? Acho que é porque eu fiz a consulta. Bora dar uma olhada nisso aqui, ó. O que é? Qual é? Ó, publicada ontem, tá quentinha essa parada aqui, né? Deixa eu ver aqui, tá? Assistência médica, odontologia, convênio com farmácia, idioma, cara, é muito doido isso aqui. Beleza? Tem, cara, isso aqui é só um pedacinho, ó. Responder pela agregação de grande quantidade de dados, organizar em formatos mais práticos, sanar a dificuldade de negócio, utilizando técnica de orientação a dados, atualizar utilizando uma variedade de linguagem de programação. Opa, peraí, você está falando de Python, você está falando de do próprio SQL. Opa, beleza, Eduardo. Ao SAS, é uma programação também, cientista de dados. Inclusive aqui embaixo, ó, SAS, R, Python, beleza? Vai enxergando isso aí. Então, tudo isso é uma fonte gigantesca de informação para te guiar nessa jornada, beleza? Essa parte é uma parte que você vai fazer uma atividade de casa hoje, onde você vai pegar depois essa parada, vai pesquisar um pouco mais, um pouco mais de profundidade, e aí você vai encontrar muita informação massa aqui dentro. Por exemplo, ó, eu gosto de olhar salário aqui, né? Eu gosto de entrar aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui cientista de dados, para você ir conhecendo cientista de dados. A gente não está no mercado, então não tem como ver ali, Eduardo, não tem como saber qual é a média de salário mensal aqui para mim. Então, opa, beleza. Aqui é uma estimativa, é claro. Eu sou cientista de dados, eu sei que não é todo mundo que vai ganhar R$ 9.000, né? Não é todo mundo. Então, o que eu olho aqui? Eu estou olhando, pô, isso aqui é uma estimativa. Estou olhando na Grande São Paulo. E se eu olhar Brasil? Tem como olhar Brasil aqui, Eduardo? Tem. Bora buscar Brasil. Opa, Brasil, 8 mil e pouco. Então, cara, então vamos lá, né? Essa é uma estimativa. Então, isso tudo ajuda você a fazer aqui a sua pesquisa e conhecer um pouco do mercado onde você está entrando. Fechado, cientista? Espero que você tenha gostado aqui desse nosso bate-papo, porque agora eu quero mostrar uma parada massa para você, que também vai ser de muita utilidade quando você chegar, né, para você fazer o seu estudo com Machine Learning. E a parada é o seguinte, fazer o seu estudo por quê? Porque sim, cientista, tem hora que você vai precisar orientar a sua mente para aprender alguns conceitos e depois você aplicá-los no dia a dia, em casos práticos e em ambiente de treinamento também. Você sabia que até no dia a dia, quando a gente está desenvolvendo, né, quando a gente está numa empresa, a gente passa por um momento no qual a gente está num ambiente de desenvolvimento e só depois é que a parada está pronta que vai para o ambiente de produção, e ainda assim nem vai por completo para o ambiente de produção, tudo numa lapada só. Deixa eu te contar uma experiência aqui. Então, imagina aí você dentro do Banco do Brasil, você está resolvendo, está criando uma máquina preditiva, onde ela vai fazer a atribuição dos valores dos limites dos clientes, beleza? Limite de cartão, limite de cheque especial e por aí vai. Tá, e como é que vai ser isso, Eduardo? Você vai lá utilizar os dados que você tem, né, para definir qual é o valor, né? Possivelmente você vai fazer uma regressão lá e aí vai sair um valor onde vai ser ali o valor sugerido para você ter o limite no seu cartão de crédito, beleza? E aí, o que vai acontecer? Para você sair do problema de negócio até você compreender qual é a aplicação que você está desenvolvendo e fazer ali os testes iniciais, você precisa estar num ambiente de desenvolvimento. O que significa isso, Eduardo? Você vai estar num ambiente de treinamento, num ambiente de onde você terminou ali o seu trabalho, você está naquela parte ali de validação mesmo, para saber se está tudo certo, na parte de avaliação se a metodologia ela faz sentido ou não, saca? Na fase de estudos mesmo. Você não simplesmente cria a parada e fala, pronto, está criado, agora o que a gente vai fazer? A gente vai jogar tudo essa parada aqui para valer, né? Já vamos jogar aqui, já vamos dar limite para a galera, né? Já vamos dar limite para a galera. Não, cara, não é assim. No dia a dia, em grandes empresas, você vai ter um ambiente ali de desenvolvimento e depois é que você joga para a chamada produção, que aí sim são os dados ali
já impactando a vida real dos clientes, né, da empresa onde você trabalha. E mesmo assim, depois de passar por esse ambiente todo, você não faz tudo de uma vez. Sabe o que você faz? Você pega um pedaço ali, ó, e vai colocando em produção aos poucos, para você ir fazendo os testes ali. Tipo uma forma de você não fazer a virada de chave muito brusca, né? Você não entra na Ferrari e já pisa fundo, você sai embora, corre o risco de bater. Então você entra, acelera devagarzinho ali e tal. É mais ou menos isso também. Então você vai entrar aqui, vai fazer uma parte aqui concatenado, vai fazendo o que a gente chama de reafetando a base, né? Vai fazendo uma reafetação da base de forma pausada, ordenada e direcionada, com N outras formas aqui, gatilhos para você ir fazendo os testes. Beleza? Então, o que você vai aprender aqui hoje, brother, a parada é o seguinte: você vai aprender exatamente como que você pode atuar da melhor forma aqui, ó, nessa parada aqui, para quando você chegar aqui na produção, você não sair acelerando muito rápido, saca? Então aqui você vai precisar estar num ambiente onde você vai estar ali desenvolvendo, testando, e aqui esse ambiente aqui é uma fase muito importante, que se você faz ele de qualquer jeito, você chega lá na frente, você pode dar ruim. Tá bom? Beleza? Então vamos lá, olha só. Hoje eu vou ensinar uma parada massa que é o seguinte: às vezes você não quer nem olhar os dados reais para você fazer ali o que seria um melhor algoritmo para você utilizar. Às vezes você quer pegar ali e com uma massa de dado qualquer, você quer fazer o teste para saber qual é o melhor algoritmo. Já passou por essa situação? Claro que não, né? Eu tô começando agora, Eduardo. Mas você vai passar, beleza? Você vai sentir essa necessidade. Por quê? Porque você tenta um algoritmo, aí depois você fala, poxa vida, que legal, mas o Eduardo me ensinou ali no módulo de máquinas preditivas que tem outros algoritmos. Então, como que eu faço para usar essa parada? Então, olha só que legal, tem uma parte massa aqui. Você vai aprender essa parada agora. A gente vai gerar dados fictícios, beleza? Vou ensinar você a gerar dados fictícios para a gente treinar algoritmos. E aí a gente vai fazer um treinamento aqui bem interessante, tá bom? Olha só que massa. Nós estamos aqui no nosso ambiente, no Google Colab, estou usando o Google Colab, você poderia estar usando o Jupyter, enfim, aqui é só uma IDE que eu estou achando aqui, uma IDE que vai satisfazer o nosso trabalho inicial aqui, beleza? O que a gente vai fazer aqui? Lembra que ontem a gente fez aquela um pouco de mão na massa do Python, ali fizemos uma análise de dados bem legal, com várias consultas aos dados, para a gente compreender exatamente o que significa cada campo tal. Hoje vai ser o contrário, a gente vai gerar uma massa aleatória de dados para você testar outra coisa que não os dados em si. Fechado? Você está olhando agora, você está agora num ambiente hermeticamente fechado, onde o seu objetivo é olhar ali para o treinamento de algoritmos, beleza? Só que eu quero que você aprenda a construir dados para você fazer isso, tudo bem? Então vamos lá. Tem uma função bem interessante, que é uma função que a gente usa para verificar qual é a versão dos pacotes. Tá bom? Eu acho que isso é interessante você utilizar, principalmente quando você está fazendo alguma atividade que depois você pode demorar um tempo, assim, não é que pode demorar, é que às vezes você, vou dar um exemplo clássico, ó, eu tô lá e lá no treinamento, no CDP, tenho alguns treinamentos, assim, onde eu ensino a galera a criar máquina virtual, vou dar um exemplo, beleza? Aí, lá nessa parte de criação de máquina virtual, que eu tô ensinando a galera ali simulando o que é o ambiente em nuvem, beleza? A galera cria a máquina virtual dentro da própria máquina para fazer lá suas máquinas preditivas, treinar e brincar lá dentro. Aí, o que acontece? Uma coisa que acontece é a seguinte, às vezes esse treinamento eu gravei ele há 6 meses, beleza? Tá lá, bonitinho. O que acontece? Daqui 6 meses, aí eu posso querer refazer a máquina virtual para fazer um outro treinamento. Aí o que acontece? Lá dentro dessa máquina virtual, eu instalei um pacote lá, o Pandas, eu instalei depois sei lá, pega um algoritmo que nem esse aqui, ó, o XGBoost, que é um algoritmo que a gente vai utilizar hoje. E aí, o que acontece? Há 6 meses atrás ele tinha uma versão. E aí você pegou essa parada aqui hoje, e aí você vai fazer o trabalho, e aí de repente vai dar ruim. Aí você vai falar assim, nossa,
tá errada a script aqui, e agora? Aí você vai descobrir que é porque estava em outra versão. Então, o que que acontece? É interessante você, de vez em quando, fazer a sua trilha de versões, para você saber que nesse momento onde você fez esse treinamento, agora aqui, você utilizou uma versão tal do pacote. Porque pode ser que lá na frente as versões atualizadas elas não tenham mais a funcionalidade que você precisava. Então o que, que você faz, Eduardo? Desiste então? Não, você volta na versão que estava e aí você vai dar o pip install a versão que você precisa. O que é o pip install, Eduardo? É a função de instalação dos pacotes, beleza? Então, ó, pip install, aí eu coloco aqui, ó, XGBoost, beleza? Eu quero instalar o XGBoost. A partir desse momento, ele vai falar aqui para mim, ó, Eduardo, beleza, aqui, ó, já tá tudo instalado para você. Essa máquina aqui, cara, eu sou o Google, mano, eu já deixei a parada pronta aqui para você. Que o quê? Aí, beleza, Google. Mas você instalou essa versão aqui, ó, e essa versão aqui, seu Google, é a 0.90. Então, eu quero uma outra versão, a 0.80. Aí você vai falar, ó, 0.80. E aí você vai instalar a versão 0.80. Por quê? Porque você viu que no treinamento que você fez, lá no CDP, em abril de 2022, você usou a 0.80. Então pode ser que essa versão seja específica e tenha a função que eu preciso agora, não tem mais. Né? Então, isso é um mecanismo muito interessante para que você possa estar utilizando aí no seu dia a dia, tá bom? Eu vou até deixar essa parada aqui só para você saber que esse pip install é uma função para instalação de pacote, tá bom? Instalação de pacotes. E aí agora eu vou deixar essa parada aqui para você, e aí você sabe que essa foi a forma como a gente instalou o XGBoost. Tranquilo? Então, ótimo. Então, aqui a versão que a gente está do XGBoost é a 0.90. Isso aqui você... Eduardo, eu quero saber qual a versão do Pandas. Você só troca aqui, beleza? Importe Pandas, coloca aqui Pandas, e aí você vai ver aqui qual é a versão. 1.3.5. Beleza, gostei disso, Eduardo. Olha o NumPy aí, NumPy. Então vamos, Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl V. Bora ver a versão do NumPy, Eduardo. É a 1.21.6 e assim sucessivamente, beleza? Vou deixar aqui XGBoost só para você depois não se perder aí nessa parada. Se você pegar esse script aqui, eu quero que você fique vendo esse script aqui. Tá bom? Beleza, cientista? Bora para frente então. Por quê? Aqui é o seguinte, cientista. O nosso pipeline vai ser o seguinte. Eu gosto sempre de importar os pacotes que a gente vai trabalhar no início da nossa jornada. Por quê? Porque eu já venho sabendo mais ou menos o que eu vou fazer. Cara, eu vou pegar ali, vou fazer uma simulação, eu vou trabalhar com pacotes, eu vou fazer avaliação, né? Claro que para você que está começando, o que vai acontecer é, cara, se essa parada não já vem, se eu não já ganho aqui essa parada com os pacotes que eu preciso aqui antes, eu, quando for executar alguma coisa que precisa de pacote, vai dar erro. Aí o que vai acontecer é, nossa, eu vou ficar doido, Eduardo, que vai dar um erro, eu não vou saber o que é. Aí eu vou falar para você, cientista, quando der erro, cara, não precisa ter medo. Deu erro, velho, pega o erro, joga no Google, beleza? Pega o erro, imagina o que eu vou fazer aqui, deixa eu tirar o T aqui, pip install xgboss, só para ver o que vai dar aqui, ó. Opa, deu um erro, tá vendo aqui, ó, sintaxe erro. Cara, o que eu vou fazer? Aqui ele já dá um botão de um site que é o maior site do mundo em resolver problemas de programação, que é o Stack Overflow, tá bom? Cientista, se o Stack Overflow não souber, cara, não tenha medo, porque se você jogar o erro, pega aqui o erro, copia, saca? Copia mesmo, ó, Ctrl C, e joga no Google, do jeito que tá aqui, ó, e dá um Enter, grandes chances são que alguém já teve o mesmo erro que você, e aqui, cara, na hora de você pesquisar nas respostas que estão aqui, há uma 90% de chance de alguém ter passado por esse erro e a resposta está aqui dentro de algumas dessas questões, saca? Eduardo, não sei inglês, eu estou assim com o meu inglês muito devagar, me ajuda? Cara, usa aqui uma extensão do Google, né? Eu estou aqui no Google Chrome, tem uma extensão do Google Translate, e cara, o Google Translate hoje em dia, ele é muito bom. Por quê? Porque ele não é mais aquela coisa engessada de programação, ele utiliza, sabe o quê? Deep Learning para fazer ali a tradução. Então, o que a gente está querendo dizer é que o
o Google tem uma inteligência hoje muito maior no processo de tradução do que antes, né? Às vezes, antigamente, assim, antes da ciência de dados, da inteligência artificial voar, a gente tinha muito aquela coisa de achar mesmo, que isso, velho, essa tradução do Google aqui não tá muito legal. Por quê? Os caras faziam a tradução, sabe como? If, then, else, lógica de programação, saca? Então, assim, cara, não dá pra... Chega uma hora que buga até o computador mais tora do Google. Por quê? Porque é muito if then. Agora não, cara. Agora a gente utiliza técnicas avançadíssimas ali, processamento de linguagem natural, e aí a parada funciona, beleza? Funciona, que é uma beleza, inclusive. Inclusive, tem uma pancada de site que faz esse processo de tradução aí e cria uma aplicação para vender depois. Olha só que louco, né? Faz a parada lá, cria um site, aí você joga. Vou te dar um exemplo do YouTube, né? Tem lá um treinamento e o treinamento está em inglês, e aí tem site que pega lá o treinamento que está em inglês, você joga o link, aí a máquina preditiva, né, desse site pega o áudio, faz a transcrição automática para colocar a legenda para você, ou para você assistir, ou impressa para você saber ali o que estava falando. Então, assim, são vários cientistas, várias funcionalidades que hoje estão muito avançadas. Olha só, eu gosto de deixar para você que está começando, você vai se amarrar nessa parada, para quem já está um pouco mais à frente, isso aqui vai ser mais simples, mas eu quero deixar aqui você na mesma página que todo mundo, beleza? Olha só, aqui na importação de pacotes e funções necessárias, eu coloco pacotes e funções necessárias porque a gente importa tanto o pacote inteiro quanto funções, tá bom? Do jeito que eu fiz aqui, import o XGBoost, eu poderia ter colocado aqui import XGBoost e o from, aqui esse from, ele traz as funções específicas de um pacote. Então, olha só, o que eu estou dizendo aqui, né? Do pacote NumPy, né, o from do pacote NumPy, importa a função média. Do pacote NumPy, importe a função erro padrão. Então, isso aqui são funções da computação matemática para a gente fazer o cálculo ali na hora de avaliar a nossa máquina preditiva, o nosso algoritmo testado, melhor dizendo, a máquina preditiva é mais quando você usa dados verídicos, né? Faz o processo de avaliação, teste e coloca lá. Aqui é mais do treinamento do algoritmo mesmo, né? Da avaliação do algoritmo. Você a gente vai usar essa parada aqui. Esse make classification é o grande criador aí dos dados sintéticos que a gente vai utilizar aqui hoje, tá bom? Então, nesse processo de importação de pacote, eu estou deixando as paradas aqui o máximo escrito para você aqui em português, um material bem claro para você entender o que está sendo feito linha por linha e não ter dúvida nenhuma, beleza, cientista? Isso aqui é muito importante para você compreender todo o processo. Então, vem comigo. Aqui a gente está importando a função para a gente criar os dados sintéticos, e se você olhar aqui o nome, né, como foi feito lá fora, a galera utiliza para não tem muita criatividade não, né? Usa a nomenclatura do que né? Cara, make classification. Aqui ele está fazendo dados para classificação, né? Ele está dentro do datasets que está dentro do scikit-learn. O scikit-learn é como se fosse o Pandas, uma grande biblioteca, só que o Pandas não tem função de manipulação de dados. O scikit-learn ele tem as funcionalidades necessárias para a gente trabalhar com máquinas preditivas, com machine learning, tá bom? Então, dentro do scikit-learn, ele tem funcionalidades que são específicas de datasets. Tem dataset pronto lá dentro, que são muito utilizados. Dá um exemplo, Eduardo. Tem um dataset Iris, que é um dataset muito utilizado para classificação. Ele tem lá o tipo de flor, né? Tem um dataset Load Boston, que é para você prever as casas lá de Boston, um dataset muito famoso. E aqui dentro a gente vai estar utilizando não só esses datasets, né? Na verdade, a gente vai estar fazendo datasets para tarefas de classificação. Lembra que a gente falou de machine learning, que classificação é quando eu quero prever uma classe? Inadimplente, adimplente, se ele tem risco A, B ou C. Então, isso aqui, ele está criando uma massa de dados para a gente fazer um trabalho de classificação. Eduardo, então, se eu quisesse fazer de regressão, também tem, Eduardo? Tem como eu fazer esse trabalho para algoritmos
de regressão? Tem também. A gente faz os dados aqui também, do mesmo jeito, e também tem lá o processo de criação que você vai aprender aqui agora, tá bom? Beleza. Aqui, cientista, eu quero colocar uma parada aqui para você, que eu já estou querendo colocar você aqui numa parada que é avançada, né? A gente vai falar aqui, é o seguinte, aqui eu tenho que te explicar um negócio que é bem interessante. Quando a gente está criando máquinas preditivas, a gente faz o seguinte, a gente passa por um processo de treinamento e de teste, beleza? A gente separa os dados, lembra que eu te falei que a gente separa lá 70% para a máquina preditiva treinar, e os outros 30% ele vai deixar ali para a máquina nunca olhar aqui, só olhar na hora que eu quiser avaliar ela. Tu lembra disso? Que é o treino e o teste, beleza? Então, aqui é a separação. Só que, lembra que eu te falei que tem formas otimizadas de fazer isso aqui? Que não você simplesmente sentar o dedo e falar é 70 para treinar, é 30 para testar, é 80% dos dados para treinar e 20% para testar. Então tem formas otimizadas de se fazer essa parada. São formas diferentes, são formas nas quais você vai fazer com que o algoritmo conheça mais os dados, porque você vai fatiar o dataset. E aí, como que é esse fatiar, Eduardo? É tipo assim, ó, vou dar um exemplo bem simples. Pensa num dataset aí de 5 partes, beleza? Então, ó, tem um dataset de 5 partes. O que ele vai fazer aqui na validação cruzada? A gente vai importar uma função de validação cruzada, porque a gente vai utilizar esse processo, e aqui já vou deixar para você pronto, para quando você precisar fazer esse processo, uma forma automatizada de fazer isso. Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui? Essa validação cruzada, ele separa aqui os dados para testar, velho. Nesse exato momento, ele está falando assim, Eduardo, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Essa última parte aqui eu vou usar para testar e o resto eu vou treinar. Combinado? Combinado. Só que depois, sabe o que ele vai fazer? Ele vai apagar essa parada e vai falar assim: pronto, Eduardo, eu já usei esse pedaço aqui. Agora que eu já usei esse pedaço aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou agora usar esse outro pedaço aqui para testar. E depois eu vou utilizar o resto que está aqui para treinar. E aí ele vai fazendo isso sucessivamente, vai passando aba por aba, mudando aba por aba, fatia por fatia, até ele ter utilizado o dataset quase todo para treinar e para testar, só que em momentos diferentes de forma aleatória. Então isso aqui foi uma parada que os caras desenvolveram para otimizar, para dar mais inteligência para os algoritmos no treinamento. Beleza, cientista? Olha só, tu já está aprendendo coisa avançadíssima aqui de construção de máquinas preditivas. Isso aqui é avançado. Eu trouxe aqui por quê? Porque é um exemplo que aqui vai ser didático. E aí, depois, o treinamento e o teste com a validação cruzada é um pouco diferente. Você passa essa função aqui e aí depois você só joga o modelo o algoritmo para treinar e testar ao mesmo tempo. É o que a gente vai ver aqui embaixo. Então, ó, essa função vai ser para a gente fazer ali a nossa máquina preditiva. Esse aqui é o algoritmo, beleza? E esse carinha aqui é só para a gente criar uma linha sintética. Depois que a gente fizer toda essa brincadeira de treinar aí com a validação cruzada, eu quero fazer previsão com um dado novo. Como se fosse, lembra quando a gente estava vendo previsão de doenças cardíacas, que chegava um paciente novo, a gente colocava os dados lá para saber, né, se o cara ia ter doença cardíaca ou não? Vai ser a mesma coisa, a gente vai criar uma linha aqui, como se fosse um paciente, e aí a gente vai colocar, esse aqui teve colesterol, esse aqui tem não sei quanto de peso, esse aqui tem não sei o que lá, esse aqui tem não sei o que lá, esse aqui tem não sei o que lá. Aí você pega esse cara, joga essas informações dele e aperta o botão para saber qual é o resultado. Então, esse carinha aqui ó, é só para criar essa linha. Fechou, cientista? Vamos fazer essa brincadeira aqui agora para você saber como é que funciona direitinho? Então, olha só. Aqui a gente vai fazer a separação entre o X são as variáveis, ou seja, os atributos, que seriam aqueles atributos ali que vão dizer se o cara tem doença cardíaca ou não, e o Y é o target, é a classe, é aquele carinha que dá o resultado. Ih, caraca, o cara tem ali uma predisposição à doença cardíaca. Ou não. Não, esse cara aqui tá zen demais, atleta, tal. Não, esse aqui tá de boa. Beleza? Então, ó, sempre que a gente vê Y, do jeito que você tá vendo aqui, é
o Y, que significa o target, tá bom? Aqui nesse caso aqui, e o X são as variáveis de entrada. Beleza, como que eu faço agora para criar uma massa de dados, Eduardo, do jeito que você falou? Como é que eu faço para criar esses dados fictícios? Olha que massa. Eu vou utilizar aquela função que eu te falei, do make classification, e aí dentro dela eu trago alguns parâmetros. Vai, como é que eu trago? Que parâmetros que você vai trazer, Eduardo? Eu vou trazer aqui, eu vou até apagar um aqui, só para ficar menos parâmetro ainda. Olha só o que eu estou trazendo aqui. Eu quero dizer quantas linhas tem esse dataset, é como se fosse a quantidade de paciente que eu tenho armazenado aqui no meu histórico para criar a máquina preditiva. Então, ó, eu tenho 1000. Aí você, opa, beleza. Então, como o parâmetro que vai me dizer ali a quantidade de registros é esse cara aqui, ó, N samples, tá bom? Número de amostras. Beleza. E Eduardo, beleza, eu já tenho as linhas, mas e as colunas, Eduardo? Eu não tinha lá o colesterol, não sei o que lá. Como é que eu crio essas colunas? Por meio desse atributo aqui, ó, N features, tá bom? Aí você coloca a quantidade que você quiser, tá bom? Então, ó, eu vou criar 20, tá bom? Eu quero criar 20. Só aí beleza, você fala a quantidade que você está querendo criar de 20. Aqui tem outros dois parâmetros que eles são para criar dados como se for dados aleatórios informativos e dados que têm uma certa características que são características de agrupamento, digamos assim, tá bom? Aqui são dois parâmetros, depois você guarda esses nomes aqui, essa função. Eu vou até fazer o seguinte, ó, vou pegar esse negócio aqui e vou colocar aqui, ó, make classification scikit-learn. E vou pegar o link aqui da biblioteca, ó, vou colocar aqui dentro do script, tá bom? Para depois você fazer a consulta para você entender direitinho o que é parâmetro por parâmetro aqui dentro dessa função. Porque ele fala direitinho aqui, ó, ele explica depois, ó, o que é o parâmetro N informativo aqui que o Eduardo usou, o que é o N redundante, ainda tinha até outros aqui que eu tirei, só para a gente não ter, só para ficar menos parâmetros aí na sua cabeça, porque, enfim, é aquilo que eu te falei, o cara coloca o tanto de parâmetro que quiser, mas existem alguns que são cruciais somente. Beleza? Então, ó, o que a gente vai fazer aqui agora? Essa função aqui é só para ele mostrar ali a shape, né? A quantidade de registros que existe, né? Então, deixa eu rodar aqui, né? Que eu tenho que rodar esse pacote aqui antes, né? Ele deu um erro aqui dizendo que não existe, olha só. Vou rodar de novo aqui para você ver. Ele falou aqui, cara, ó, make classification is not defined, né? Não foi definido, né? Make classification, né? Tipo assim, ô Eduardo, você tá falando para eu fazer um make classification aqui, mas eu não sei o que é isso não, né? Você entrou no Python aqui e já acha que eu tô ligado, né? Você entra no Python aí você importa as funções, os pacotes que você quer usar, beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, que eu só falei para você nesse importação de pacote, mas não rodei, né? Então eu vou rodar aqui agora, rodei. Beleza? Viu como é simples quando a gente interpreta o erro, beleza? A gente interpreta o erro, a gente vai lá e joga no Google, ou então lê ali, faz uma tradução no Google Translator, e aí você já começa a compreender a parada. Essa característica, cientista, que tu tem de ser curioso, de ser um pouco autodidata ali, de saber que é a programação, mas não ter mexido muito com ela, isso é muito importante para você mesmo. Então você já tem essa característica que te ajuda a te levar para o outro passo, para a próxima etapa, e isso já ajuda demais, tá bom? Então olha só, o que a gente está vendo aqui, ó, a shape, né? Quais são as dimensões? Ó, eu tenho lá as 1000 linhas. Lembra que eu te falei que antes da vírgula aqui é linha e depois da vírgula é coluna? Então ó, eu tenho ó, 1000 linhas e 20 colunas. Bateu? E o Y? O Y é só uma coluna mesmo, né? É só a quantidade de linhas e a própria coluna é o Y. Beleza? Esse aqui era um Y. A própria coluna é o Y. Fechou, cientista? Então vimos a shape. Eduardo, eu quero ver o que tem dentro de cada um. Me mostra aí? Mostra aqui, ó. X maiúsculo, né? Porque aqui o Python ele tem essa parada de maiúsculo e minúsculo é diferente, tá bom? Então tá, ó, tá aqui, ele saiu colocando, ó, ele mostrou aqui, ó, a primeira variável lá das 20, né? Ah, é 4,74, outra é menos 1,36, outra é menos 0,14, até chegar na vigésima feature, coluna,
campo, tá bom? Aí quero ver o Y agora, Eduardo, mostra aí para mim. Então tá bom, o Y minúsculo, e aí eu dou o play aqui, ó. Aí ó lá, tá 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, né? É como se fosse lá, ó, tem predisposição à doença cardíaca. Não, não tem predisposição à doença cardíaca. Então, beleza, criamos um dataset do jeito que a gente queria, 1000 linhas, 20 colunas, com o target, com as features. Agora a gente tem aí uma massa de dados aqui para fazer tarefas de classificação, né? Como essa previsão de doenças que a gente falou. Então a gente pode utilizar esses dados para fazer aqui o nosso processo de avaliação do algoritmo, beleza? Como que eu faço isso, Eduardo? Agora eu vou usar os dados sintéticos para fazer o treinamento e a avaliação do algoritmo. Simbora? Beleza. Só lembrando, com validação cruzada ainda. Então, cara, hoje tá uma bomba de conhecimento. Depois eu quero muita curtida lá no YouTube, muito comentário para o YouTube ficar louco e compartilhar essa aula para todo mundo, beleza? Então, bora para frente. Olha só. O algoritmo do YouTube é safadinho, tá pensando o quê? Se você não curte, se você não comenta, ele fala assim, a aula foi mais ou menos, tá? Então não vou fazer isso não. Aí não mostra pra galera, velho. Pensa numa puta aula dessa aqui, velho. E a galera, tanto de gente precisando fazer esse negócio aí, pagando faculdade aí, 6 mil num treinamento de 3 anos, 2 anos, e que o cara vai ficar só vendo teoria, não vai conseguir fazer as paradas direito. E o negócio de graça aqui no YouTube, e o YouTube travou aqui, não compartilhou. Fala sério, né, cientista? Você não vai deixar isso acontecer, né? Então vendi meu jabá, todo dia tem que vender um pouco do jabá, né, cientista? Fala sério. Olha só, bora criar agora a nossa máquina preditiva, né? A parada é o seguinte, aqui a galera gosta de chamar de modelo, né? Então, enfim, eu posso mudar o nome aqui, vou colocar MP de máquina preditiva, tá bom? Então, ó, aqui é o processo onde eu crio a máquina preditiva. Então, esse MP aqui é a máquina preditiva que a gente vai fazer, sabe o quê? Nós vamos criar com o XGB Classifier, que ele é o algoritmo XGBoost para classificação. Ah, Eduardo, então quer dizer que o XGBoost, ele também ele é um algoritmo Tora, antes de mais nada, tá, cientista? Ele é um dos algoritmos mais recentes aí de machine learning, tá bom? Que ele é muito bom para muitos problemas, ele ganha de muitos algoritmos, tá? Ele é um algoritmo ensemble, ou seja, ele é um agrupamento ele é um agrupamento de máquinas preditivas. Em vez de fazer uma, ele faz uma pancada, quantas você quiser ali, colocar 1000 árvores, se você coloca, ele é um algoritmo baseado em árvore, tá? Então ele é um algoritmo baseado ali em árvore de decisão. Então, cara, ele é muito novo, muito recente e muito assertivo. Então, o XGBoost, se eu for fazer um problema de classificação e de regressão, ele é XGB Classifier, do jeito que você está vendo ali, Classifier, e XGB, adivinha? Regresso, beleza? Ó que louco, né? Bem sugestivo. Então, nós vamos utilizar o XGB Classifier. Por quê? Nós vamos criar nossa máquina preditiva de classificação, porque a gente criou dados sintéticos que tinha um problema de classificação, né? Nós estamos querendo prever aqui a doença cardíaca que a gente olhou lá, tá bom? Então, beleza. Agora aqui talvez venha uma parada que seja nova para você. Lembra que a gente fatiou os dados, que eu te falei que o treinamento e o teste acontecia de uma forma mais otimizada, né? A gente fatiou os dados em 5 partes. Como que eu falo, Eduardo, que o dataset vai ser fatiado em 5 partes? Primeira coisa, a função que cria a validação cruzada, que eu estou chamando aqui de CV, que é de validação cruzada, né? Em inglês eu estou deixando CV, podia ter deixado VC, né? Vou deixar CV, vai. E aí, a função que cria a validação cruzada é essa aqui, ó. Não liga não, que o nome é feio mesmo, mas os caras quiseram deixar praticamente o nome completo do negócio, né? Que é o Repeated Stratified K-Fold, tá bom? Essa é a função que tá onde, Eduardo? Onde que tá isso mesmo? A gente importou aqui em cima, no pacote de funcionalidades. Ele tá dentro de uma parada lá, chamada dentro de um submódulo do Scikit-learn chamado Model Selection, tá bom? Fique tranquilo, alguns dos pacotes, eles são tão utilizados, que na prática, no dia a dia, você acaba aprendendo muitas funcionalidades dos próprios pacotes, beleza? Sem precisar ficar aquela coisa chata de, Eduardo, vou entrar em
ter que entrar no scikit-learn, então, e ficar decorando as funcionalidades? Claro que não, mano. Aqui é CDP. O que você vai fazer é aprender usando, beleza? Você nunca vai pegar essa parada aqui, você não vai me ver falando para decorar código, fazer... Cara, não. Aqui, comigo é diferente, beleza? E você vai ver que você vai aprender muito mais rápido e vai muito mais longe. Fechado? Então, beleza. O que eu tô fazendo aqui? Você vai utilizar esse cara para você colocar algumas informações dessa divisão que a gente está fazendo aqui, chamada validação cruzada. Então, ó, esse N-splits é exatamente a quantidade de divisões que a gente vai fazer. Então, ó, em vez de 10 aqui, eu vou colocar 5, tá bom? Nós vamos fazer para manter o paralelismo aqui. Eu expliquei 5, então eu vou colocar 5 aqui, beleza? O número de repetições, a gente escolhe a quantidade de repetições em que esse processo vai acontecer. Então eu coloquei aqui, ó, 3 vezes, tá bom? Esse random state aqui é só para gerar uma aleatoriedade, mas eu não vou colocar aqui agora. Só essas duas funções você vai criar ali a função de fazer a validação cruzada. Beleza? Só lembrando, é a parte onde você divide os dados para você jogar os dados para que o algoritmo treine e teste. Treine e teste. Fechado? Beleza. Ótimo. Agora que eu fiz aqui o processo da validação cruzada, eu quero então, Eduardo, saber qual é o resultado, né? Eu quero fazer predições, né? Eu quero utilizar o algoritmo, mostrar os dados e verificar ali se as minhas predições, se a minha máquina preditiva é boa ou não. Aqui é o local onde você sim vai treinar o algoritmo, testar o algoritmo, né, testar a máquina preditiva, né, testar e treinar a máquina preditiva, tá bom? Aqui nesse ponto. Como, Eduardo? Lembra, a gente importou o Cross-Valve Score. Ó o Cross-Valve Score aqui, ó. O cara tá aqui, ó, Model Selection também, tá na mesma subfunção do Scikit-Learn aqui, ó, Cross-Valve Score, que é onde você faz ali a escoragem, né, o treinamento, a avaliação da validação cruzada. Então, beleza, Eduardo. É uma função como qualquer outra, né, Eduardo? Como qualquer outra. Tá aí, ó. É uma função. Abre e fecha parênteses. Dentro tem o quê? Várias funcionalidades. São os parafusinhos lá, ó, para a gente apertar lá e fazer a validação cruzada funcionar. Então, ó, quais são os atributos que você vai usar aqui dentro, Eduardo? Eu vou colocar os principais, é claro. O modelo, né? Eu não criei o modelo, que é a máquina preditiva, né? Vou colocar aqui, ó, MP, é a minha máquina preditiva, tá aqui. Agora, eu preciso passar os dados que eu fiz lá em cima, né? Para que ele sim. Aí, aqui é a hora que ele vai treinar e testar. Aqui eu só criei para ele aqui o processo da validação. Aqui é onde tudo vai acontecer. É o treino e o teste é nessa linha aqui, tá bom? Aqui tô só criando o processo. Então, ó, aqui tá a máquina preditiva. Aqui tá as variáveis explicativas, o X, o colesterol, aqui tá o percentual de gordura, tal. Aqui tá o Y, que é esse cara aqui, ó, historicamente, com essas variáveis aqui, com esses atributos, teve doença cardíaca, esse aqui não teve, esse aqui não teve, aqui ele está armazenando essas informações todas, tá bom? Esse scoring é para eu escolher qual é a métrica que vai avaliar aqui a minha máquina preditiva, o meu algoritmo. Por quê? Porque você tem N métricas, cientista de dados. N métricas, tá bom? Para cada tipo de algoritmo, para cada tipo de problema, você tem métricas diferentes para você avaliar a sua máquina preditiva. Até dentro do próprio problema, você tem algumas subdivisões, que são formas mais personalizadas de se avaliar. Por exemplo, aqui nós vamos utilizar a acurácia, tá bom? Só que a acurácia ela é muito boa em parte, porque se eu tiver acertando, eu tenho duas classes, né? Eu tenho o cara que ficou doente e o cara que não ficou doente. Mas se eu estiver acertando muito só o cara que não ficou doente e não estiver acertando nada do cara que está doente, não é uma sinalização de que tem problema? Né? Então a acurácia não é a melhor para ver isso. Então a gente escolheria outra. Qual? A Confusion Matrix, por exemplo, o F1 Score. Isso tudo você aprende em detalhes, é claro, num momento mais propício. Beleza, cientista? Aqui nós vamos usar a acurácia. E o último parâmetro é esse que você criou aqui, ó. É a própria validação cruzada. Por que eu deixei CV? É porque o parâmetro chama CV, fica mais fácil, tá bom? Então CV é igual CV aqui.
tá bom? Então eu vou até, vou deixar, eu ia mudar o nome só para você ver que pode mudar, né? Mas enfim, é porque tem um parâmetro já escrito, cujo nome é CV. O CV que está aqui, ó, é esse aqui, ó. Opa, tá aqui. Esse carinha aqui, ó, é esse segundo, tá bom? É esse segundo. Então, se eu alterar o nome dele aqui, ó, eu tenho que alterar o segundo, porque esse aqui é o parâmetro já da função, tá? Esse cara é da função, esse cara é da função, tá bom? Esses outros é o parâmetro que você cria. Aqui é gente que criou, tá bom? Se eu tivesse colocado xtrain, ytrain, a gente teria que colocar xtrain e ytrain aqui, tá bom? Beleza, cientista? Então, ótimo. Aqui é onde eu vou, então, fazer a minha avaliação. Você vê que o algoritmo até demora mais um pouquinho, porque aqui é onde tudo acontece na real, beleza? E agora, aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou só fazer a avaliação por meio da acurácia, tá bom? Então, o que está dizendo aqui, ó? A acurácia está me mostrando que eu tenho aqui 86,9 de acurácia, né? Ainda coloquei um STD aqui, que é o desvio padrão, para a gente saber como é que está ali o erro, né? Enfim, cara, olha que louco. Então, nós temos aqui uma métrica, né? Olha só para cá, vai. 86% de assertividade. Agora, eu quero fazer, sabe o que, bicho? É o seguinte, nesse processo inteiro aqui, eu já fiz a minha avaliação e o meu teste, beleza? Então, isso aqui é a métrica aqui onde eu já fiz a minha avaliação e o meu teste, e a minha resposta é 86%. Beleza, cientista? Beleza, ótimo, cheguei ali na métrica combinada ali com o board da minha empresa, eu não ia acertar menos do que 80%, porque eu estou falando de negócio de saúde, doença cardíaca e tal, então batemos o martelo, ótimo, agora a gente colocou essa parada em produção, né? A gente criou o site lá e aí o médico entra, coloca os dados do paciente e agora é a hora em que o médico está colocando os dados do paciente, beleza? E aí como é que a gente faz para usar esse negócio, Eduardo? Olha só, eu estou simplesmente jogando valores aqui, ó. Eu tenho 20 valores aqui dentro, tá bom? Se você contar aí, ó, eu tenho 2, 3. Confia em mim, tem 20 valores aqui dentro, tá bom? 20 valores aleatórios que eu coloquei aqui dentro, simplesmente para quê? Para criar uma linha. Olha o nome, row, linha, tá bom? Tô criando uma linha. Vou mudar o nome aqui, ó, paciente, tá bom? Ó, isso aqui é um paciente. Aí eu vou colocar aqui dentro, ó. Cadê? Tá aqui, ó, paciente. E aí eu vou colocar a linha aqui dentro só para você lembrar que é como se fossem as informações do paciente, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a máquina preditiva, o MP aqui, ó, o MP, e vou fazer o predict, né? Eu vou apertar o botão aqui, né? Eu vou pegar o botão e vou apertar agora, nesse exato momento. A partir do momento em que eu coloco esses valores e uso o predict com os dados do paciente, eu vou ter o valor da predição aqui, que eu estou chamando de Y-hat, né? Coisa de nerd, né? Y-chapéu, tá de sacanagem, né? Tá bom, aqui eu tenho o resultado, né? Vou deixar isso aqui mesmo. Aqui é o resultado, né? Aqui é o resultado e que teve o meu paciente aqui na avaliação com a máquina preditiva que a gente acabou de construir. Aqui embaixo eu coloquei aqui só o print para ficar bonitinho aqui para você ver qual é o resultado. E o resultado foi, a classe predita foi 1, ou seja, com esses dados que a gente tinha aqui, a gente acabou de prever que o nosso paciente ia ter uma predisposição a ter doença cardíaca ou não. Uau, Eduardo, que louco! Então, esse processo inteiro aqui, bora fazer o resumão do que a gente viu aqui, mano. A gente simplesmente fez dados sintéticos, construímos dados sintéticos com um make classification, que é a função que está no scikit-learn, própria para a gente fazer essa parada. E aí, depois a gente utilizou a validação cruzada, que é uma forma otimizada de se fazer o treino e o teste, beleza? Do nosso algoritmo. Utilizamos o algoritmo que foi o nosso querido XGBoost, XGBoost Classifier, e aqui eu convido você agora a fazer N brincadeiras, do tipo, Eduardo, eu não quero usar o XGBoost não, eu quero utilizar o Random Forest. Cara, muda o algoritmo aqui, tá bom? Muda o algoritmo. Eu quero mudar a métrica, pode mudar a métrica. Eduardo, os parâmetros aqui de validação, eu quero utilizar 10 validações aqui, repetir 5 vezes para ver se o resultado melhora.
eu convido você, cientista, a brincar com essa parada. Por quê? Porque agora é a sua vez. Você está aí com a faca e o queijo na mão. Talvez essa aula aí você fosse ver tudo isso em umas 3 ou 5 semanas dentro da faculdade e você acabou de aprender essa parada com 1 hora aqui em ponto, batendo martelo aqui, ó, 9 horas, e eu tenho certeza que você não vai esquecer essa parada. Vamos lá, um beijo, um abraço, até amanhã. Simbora, cientista, valeu!